Alô, alô você, eu estou vindo lá do final do vídeo para te dizer o seguinte, este vídeo está incrível, então já deixa o like aí na confiança, se inscreva no canal, mande esse vídeo para várias pessoas, este vídeo está incrível. Eu falei sobre a falta de discernimento de alguns cristãos, que não têm discernimento para diferenciar a mão direita da esquerda, falei sobre várias outras coisas, falei sobre o Comando Vermelho, violência no Rio de Janeiro, sobre várias coisas. Então assiste até o final que eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo. Vamos para o vídeo. A operação da polícia no Rio de Janeiro está certa. Não se fala quase em outra coisa no cenário político e no cenário das redes sociais. Além da operação da polícia no Rio de Janeiro, que acabou com um saldo de incríveis 117 mortes, sendo 113 mortes alegadamente de criminosos e 4 mortes de policiais. Nas redes sociais, da crentosfera, dos crentes que ficam muitas vezes se degladiando nas redes sociais, muitos cristãos comemoraram a morte daqueles criminosos e outros cristãos lamentaram pela morte deles e criticaram os cristãos que supostamente estariam ali de forma errada comemorando a morte dos bandidos. Mas então surge a pergunta, como cristãos, você e eu, podemos comemorar a morte de um bandido ou de bandidos? E por que nós estamos em primeiro lugar falando sobre isso? Ora, todas as mazelas, todos os problemas sociais, políticos e culturais, no fim das contas, eu costumo dizer, lá no frigir dos ovos, sempre serão problemas teológicos e doutrinários. Eu vou repetir, todos os problemas políticos, culturais, sociológicos, por que não dizer, são, no fim das contas, problemas doutrinários e teológicos. Porque todos os problemas estão ali descritos pela palavra de Deus como tendo o seu início e a sua gênese no homem. Afinal de contas, aquele ditado que diz que bandido bom é bandido morto, esse ditado é compatível com o Evangelho? Afinal, o Evangelho de Jesus não é o da graça e o da misericórdia com os piores pecadores? Além disso, exigir punição severa, condenar criminosos, entre outras coisas, isso não iria contra esse evangelho da graça? É impressionante como muitos cristãos, e eu olhando as redes sociais, vi muitos mesmo, infelizmente, não tendo o menor discernimento sobre essa questão. Eles não entendem quando cristãos verdadeiros, atuando politicamente, exigem punições severas. E sabe por que eles não entendem? Sabe qual é a razão e a causa, a raiz dessa falta de discernimento? É porque, pasmem, essas pessoas não entendem o Evangelho. Essas pessoas, esses cristãos ou ditos cristãos, infelizmente, não entendem a natureza do caráter de Deus. E o resultado, infelizmente, acaba sendo este. Que resultado, pastor? O evangelho, entre aspas, eu coloco esse evangelho entre muitas aspas, da injustiça, que é uma aliança profana, uma aliança, eu diria, diabólica, entre a passividade teológica, uma teologia fraca, uma teologia mal interpretada, uma teologia exegeticamente e hermeneuticamente defeituosa, que chama a injustiça de graça. Ou seja, não, você pode poupar o malfeitor, porque mesmo que esse malfeitor não se arrependa, é uma questão de graça. E infelizmente uma elite cultural e política, e muitas vezes uma elite que está dentro da igreja, acaba chamando os criminosos de vítima. E aparentemente essas pessoas estão vencendo no debate. Mas é só aparência mesmo, tá? Inclusive eu já vou mostrar que isso não é verdade e inclusive essa é uma visão que em si é suicida. Porque se essas pessoas levam o seu pensamento às últimas consequências lógicas, nem sociedade existiria. Mas, mesmo assim, essas pessoas que estão absolutamente equivocadas continuam chamando a injustiça de misericórdia. E eu preciso te dizer uma coisa, se você, em vez de ser misericordioso com as vítimas, está sendo misericordioso com aqueles que cometem os atos de violência, você não está sendo nem misericordioso e nem gracioso e nem justo. Você está sendo injusto. E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer agora. A graça de Deus que essas pessoas dizem que representam não é construída sobre o quê? Sobre a injustiça. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos definir o nosso inimigo. Esse é o primeiro ponto, definindo o inimigo. Para que qualquer pessoa tenha uma opinião teológica sobre alguma coisa, essa pessoa, em primeiro lugar, precisa ter um diagnóstico real sobre as coisas. Ela precisa saber o que está acontecendo. Aqui no canal, no último vídeo que eu lancei sobre o Charlie Kirk,
eu falei sobre os filhos de Issacar, os filhos de Issacar eram uma das tribos menores de Israel, mas que ainda assim foi uma das tribos que mais ajudou o povo. Por quê? Porque era uma tribo onde as pessoas realmente tinham discernimento e sabiam o que estava acontecendo de fato na realidade do povo de Israel. E o que está acontecendo no Rio, por exemplo? O que está acontecendo no Brasil como um todo? Eu não sei quantos de vocês conhecem um especialista de segurança pública chamado Rodrigo Pimentel. Rodrigo Pimentel foi o personagem da vida real ele foi o policial da vida real que inspirou o personagem Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite. Rodrigo Pimentel foi um ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, o BOPE, e ele foi capitão que chefiava equipes do BOPE no Rio de Janeiro, esteve na chefia de operações enquanto policial, e em 2006 ele escreveu o livro Elite da Tropa, que um ano depois seria adaptado para um roteiro de cinema e que se tornaria um dos filmes de maior sucesso na história do Brasil, que é o filme Tropa de Elite. Talvez você já tenha assistido esse filme, a maioria das pessoas já assistiu esse filme. E o Rodrigo Pimentel, que hoje, além de ter tido uma experiência na prática no enfrentamento da criminalidade no Rio de Janeiro, também tem outras formações, inclusive formações sociológicas, e que é um carioca. Ele define que o Rio de Janeiro hoje é um cenário de guerra civil. Não é nem mais polícia contra bandido, é guerra. O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, falou a mesma coisa. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o Dr. Felipe Cury, falou a mesma coisa. Não é mais polícia contra ladrão, é guerra. É um cenário de guerra urbana. E de acordo com as fontes, como é que as facções, sendo a principal dessas facções do Rio de Janeiro sendo o Comando Vermelho, como é que essas facções atuam? Primeiramente, elas montam uma barricada que é uma verdadeira obra de engenharia. Não é mais você fazer um buraco ali na rua e colocar coisas e entulhar de coisas. Não é mais assim. É uma verdadeira obra de engenharia a barricada. E quando eles montam a barricada, eles demarcam o território deles, dizendo claramente, a partir daqui, ninguém mais pode passar sem a nossa autorização. A partir dali, então, a partir daquela barricada, o morador não pode mais chamar o SAMU. Não pode mais desfrutar de serviços básicos de saúde e nem de outros serviços públicos básicos. A pessoa não pode pedir um Uber. Por quê? Porque o Estado não tem mais domínio sobre o seu próprio território. O Estado, então, ali é a facção criminosa. Além disso, outra forma, a segunda forma, eu diria, como o Comando Vermelho atua, é expulsando as pessoas das suas casas. E não é só lá no Rio de Janeiro, como em outros lugares que tem a presença do Comando Vermelho, como no Ceará. No interior do Ceará, por exemplo, existem cidades do interior do Ceará que já são consideradas cidades fantasmas, porque foram esvaziadas através de atos de terror desta facção criminosa. E a terceira forma principal como essa facção atua é que eles exploram economicamente aquele território, cobrando impostos dos comerciantes e taxas. Inclusive recentemente, lá no Ceará, foi assassinado. Por quê? Porque ele se negou a conceder ao Comando Vermelho a taxa de R$1.000 que havia sido cobrada do espetinho dele. Então, esse é o nosso inimigo. Qual é o nosso inimigo? Mais uma vez, para que nós possamos recapitular. O inimigo é o Evangelho da Injustiça. A aliança profana entre uma teologia, e aqui eu estou falando do nosso campo teológico, os evangélicos e protestantes. E, infelizmente, muitos estão diante dessa situação que eu acabei de falar, diante desse cenário que exige discernimento que eu acabei de descrever, muitos, infelizmente, estão defendendo o evangelho da injustiça, em que esses inteligentinhos evangélicos protestantes que se dizem cristãos, eles estão o quê? Chamando os criminosos de vítimas e chamando a injustiça de graça. Este é o nosso inimigo. Este é o nosso inimigo que nós precisamos definir e qualificar, certo? Ok. Mas o segundo ponto, então, é apresentar uma alternativa a isso. Por quê? Porque nós somos construtores. Nós não somos pessoas que vivem reclamando. Inclusive, existem reprimendas e censuras de Deus nas Escrituras contra os murmuradores. Nós não queremos ser murmuradores, então, nesse canal. Nesse canal, nós queremos o quê? Ser resolvedores de problemas. É isso que nós queremos ser. Então, o que nós queremos apresentar agora, em segundo lugar, é uma alternativa a isso. Diante desse cenário que eu descrevi, alguém ainda tem dúvida que a operação da polícia do Rio de Janeiro foi correta? Alguém ainda tem dúvida que foram justas as mortes daqueles atores violentos que servem a uma facção criminosa que explora brasileiros e que explora, explora economicamente
um território que não é seu, que tira a oportunidade de brasileiros desfrutarem de serviços básicos aos quais têm direito, alguém ainda acha que a operação não foi correta depois de tudo isso? É claro que a operação no Rio de Janeiro foi uma operação correta. Agora, ela foi suficiente para resolver todos os problemas? É uma pergunta válida a ser feita e eu entendo que não. Mas foi uma resposta necessária ao barbarismo e às atrocidades que são perpetradas e cometidas o tempo todo por estes criminosos. E é exatamente por isso que você que assiste esse canal precisa compartilhar esse vídeo, precisa mandar esse vídeo para alguém, precisa deixar o seu comentário, engajar nesse vídeo, deixar o seu like, se inscrever nesse canal. Por quê? Porque nós precisamos espalhar essa mensagem. Porque nós precisamos mostrar que nós estamos nos levantando para sermos diferentes, para propormos um caminho melhor, para propormos um caminho mais elevado. Nós queremos ser, então, os filhos de Issacar, aqueles que têm discernimento, pessoas que têm uma teologia correta a respeito dessas questões, como, por exemplo, o senso comum que deveria ser, que não deveria causar estranheza a ninguém, o fato de que a lei precede a graça. E você só pode desfrutar da graça se você tem a lei, e de que a verdadeira misericórdia só existe sobre o fundamento da justiça. Por isso, essas pessoas que estão dizendo que não deveria ter havido essa operação, elas não estão tendo misericórdia, porque só pode haver misericórdia sobre o fundamento da justiça. Logo, se eles negam a justiça, que a justiça é devida, que pessoas que cometem crimes devem ser punidas e que se enfrentarem às forças policiais do Estado vão vir a óbito, se essas pessoas negam isto, elas não estão sendo misericordiosas, porque, mais uma vez, nós aqui desse canal nós entendemos que a lei precede a graça. Talvez a lei em alguns aspectos tenha sido superada pela graça, e isso aqui é outro debate, mas a lei precede a graça. Você não pode desfrutar da graça sem entender a lei, ou sem ser atingido por esta lei. E também, os ouvintes desse canal, você que está ouvindo esse vídeo, você sabe que só existe misericórdia sobre o fundamento da justiça. Então, qual deve ser a nossa missão? É realmente falar sem amarras, falar sem vergonhas, que a primazia da justiça divina na esfera pública deve ser restaurada. A importância da lei divina, da lei de Deus na esfera pública deve ser restaurada. E que os cristãos devem influenciar nessas políticas e devem discernir e aplicar a lei de Deus sem concessões. Porque quem odeia aquilo que é bom, odeia as famílias de bem deste país e odeia, inclusive, as famílias dos criminosos. E o nosso paradigma, então, é um paradigma oposto ao paradigma que esses teólogos apresentam. Nós estamos no lado contrário, nós amamos a justiça e por isso exigimos a punição do mal. Afinal de contas, todos os que amam devem odiar. E em um certo sentido, o ódio deve ser uma virtude. Afinal de contas, se você ama a injustiça, você odeia a injustiça. Nessa situação, o ódio acaba sendo uma virtude. Se você ama bebês, você odeia o aborto. Logo, o ódio ao aborto, neste caso, acaba sendo uma virtude. E é exatamente este tipo de cristãos que nós deste canal aqui queremos ser. Nós queremos apresentar uma vanguarda e não somente nos engajarmos em argumentos nas redes sociais, mas nós queremos propor a primazia da justiça divina na esfera pública. Queremos propor que cristãos toquem essas políticas com discernimento e apliquem a lei de Deus sem concessões. Talvez não seja o momento de fazermos isso de forma plena, porque ainda não temos essa correlação de forças, mas cristãos são chamados a construir. E é exatamente isso que eu quero plantar em você. Eu quero plantar uma imaginação neste exato momento no seu coração. E, em terceiro e último lugar, eu quero então sugerir algumas estratégias práticas para que nós possamos propor uma substituição a essa forma de pensar que está aí. Nós somos os discernidores da justiça, aqueles que entendem, mais uma vez, que a lei precede a graça, ninguém desfruta da graça de Deus sem ser afetado pela lei, e que misericórdia verdadeira só existe sobre o fundamento da justiça, e nós entendemos isso. Então, como é que nós podemos aplicar isso? O que você deve fazer? Em primeiro lugar, pare de chamar criminosos de vítimas. A esquerda, que historicamente se mostra como inimiga do cristianismo, inimiga da cruz de Cristo, faz isso o tempo todo para cauterizar a consciência deles. Se o bandido é uma vítima, então ele não sente culpa. E logo, se ele não sente culpa, ele não tem a necessidade de Cristo. Nosso trabalho é expor o pecado como pecado e chamar os malfeitores de malfeitores, criminosos de criminosos e não de vítimas, porque isso seria uma distorção e uma perversão da verdade e da justiça. Então, em primeiro lugar, pare de chamar os criminosos de vítimas.
A segunda coisa que você deve fazer é: entenda o propósito da lei. Paulo vai nos dizer que a lei é o nosso aio, entre aspas, A-I-O. O que isso significa, pastor? Paulo vai explicar. A lei é o nosso mestre para nos conduzir a Cristo. Afinal de contas, nós somos aqueles que acreditam que, ao tratarmos dessas questões, nós entendemos que antes da graça vem a lei. A lei expõe os nossos pecados e nos leva à convicção. E sem convicção, a graça é barata. Então, entenda o propósito da lei. A lei, inclusive civilmente, em muitos casos, ao ser aplicada no seu máximo rigor, faz com que o malfeitor, o criminoso, repense várias vezes naquilo que fez. E, em outros casos, aqueles que estão sendo tentados a entrar para o mundo do crime, em sociedades onde a aplicação da lei de fato é uma aplicação severa, essas pessoas vão repensar em entrar para o crime por causa da lei. Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, que a lei é o nosso mestre para nos conduzir a Cristo. Então, essa é a segunda coisa que você deve fazer. Entenda o propósito da lei. Em terceiro lugar, o que você deve fazer? Exija punição severa. Pedir leis duras, o que inclui sim a pena capital, muitas vezes, a vida de um homem deve ser tirada se este tirar a vida de outro homem. Isto não é contra o evangelho, pelo contrário, é o início do evangelho. Não foi justamente na cruz, na hora da sua pena capital, que o ladrão teve a percepção dos seus pecados? E o que Jesus faz com o ladrão? Perdoa o pecado do ladrão, mas isso não o isentou da pena capital. Então, essa é a terceira coisa que você deve fazer. Exija uma punição severa. E em quarto e último lugar, o que você deve fazer? Você que entende e entendeu tudo isso que foi exposto aqui. Mas antes de eu te dizer a quarta coisa que você deve fazer, eu quero pedir mais uma vez que você compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, deixe o seu like e o seu comentário e mande esse vídeo para mais pessoas. E a quarta coisa que você deve fazer, então, é celebrar a justiça. O Salmo 58 diz assim: o justo se alegrará quando ver a vingança. Em outras palavras, ele vai se alegrar quando ver a justiça sendo executada. Na Bíblia, a vingança pertence ao Senhor, ou ao seu preposto, que é o Estado, lá em Romanos capítulo 13. Lavará os seus pés no sangue do ímpio. Esse é o final do Salmo 58, um versículo do Salmo 58. Então você quer que a família que foi expulsa de casa não comemore a justa punição dos criminosos, dos seus algozes? Você quer que a família daquele que foi morto pelo Comando Vermelho não comemore que o algoz do seu ente querido foi finalmente neutralizado e julgado em suas ações ao ser abatido? Como diz o salmista, só pessoas injustas não comemoram a aplicação da justiça. E neste caso do Rio de Janeiro, sim. Em muitos, eu não vou dizer que foi uma aplicação perfeita da justiça, porque eu não sei, mas na maioria dos casos, aqueles que foram mortos receberam em si próprios a aplicação da justiça, porque eram homicidas, latrocidas. Alguns deles, bárbaros de fato. Então, esses são os 4 passos, as 4 ações que você deve, enquanto um discernidor da justiça, um filho de Sacar, deve adotar. Em primeiro lugar, parar de chamar criminoso de vítima. 2, entender o propósito da lei. 3, exigir uma punição severa. E 4, celebrar a justiça. Conclusão, o recrutamento. Portanto, é claro que nós sentimos satisfação quando a justiça é aplicada. É hora, então, de discernir os tempos. É hora de saber o que está acontecendo. Por isso, eu termino com as seguintes palavras: não confunda misericórdia com injustiça. A nossa grande missão é muito clara. A nossa grande missão, você que assiste esse vídeo, você é privilegiado, porque você está recebendo um novo paradigma. Um paradigma de que nós devemos restaurar a primazia da justiça divina, inclusive quando aplicada à realidade civil, cultural e social. Porque o inimigo, o nosso inimigo, que é justamente esses teólogos, esses cristãos que muitas vezes estão profundamente enganados, esses que trocam as coisas, chamando injustiça de graça, chamando injustiça de misericórdia, os nossos inimigos, eles prosperam na sua confusão, na sua passividade, na sua covardia. O faccionado criminoso, ele prospera na sua confusão e na sua passividade, além do evangelho frouxo que ignora as vítimas. A pergunta, então, não é o que você achou desse vídeo. A pergunta, no fim das contas, para você cristão é: de que lado você está? Do lado da graça, entre aspas, injusta, daqueles que dizem que injustiça é misericórdia, ou do lado da justiça de Deus? Se você faz parte dos discernidores da justiça, se você entende que a lei precede a graça e que a justiça é o fundamento da misericórdia, saiba que você não está sozinho. Saiba que neste canal você sempre vai ouvir a voz de Deus, e não porque eu sou a voz de Deus, mas porque busco com toda sinceridade explicar as escrituras e aplicá-la em todas as áreas da nossa vida, e que você saiba que você não está sozinho. Então,
pare de reclamar se você ainda reclama e comece a construir e a aplicar a lei do Senhor e a olhar o mundo a partir da aplicação desta lei aos problemas reais do Brasil e não somente dos problemas do Brasil como do mundo. Não é para pessoas que querem graça barata este canal, mas é para as pessoas que querem e se regozijam de fato na justiça. Que Deus te abençoe e até a próxima.